Boa noite a todos. Essa noite encerraremos o 73º mês do Natal da União Espírita Cachoeirense. Primeiramente, quero agradecer a todos os amigos, os membros da diretoria que auxiliaram na minha gestão de 2018 a 2021. Foram muitos encontros, muitas conversas, muitas preocupações, mas conseguimos vencer as dificuldades e conseguimos também realizar muitas obras, tivemos muitas melhorias no nosso asilo, que é o nosso foco maior. Então eu queria agradecer imensamente, de coração, a todos que auxiliaram, direta ou indiretamente, a essa casa e as suas obras. Principalmente vocês que estão aí do outro lado, nos ouvindo, não é? Participando das nossas atividades online, das nossas atividades na praça, quando estivemos, né? Nossa Feira do Doce, antes da pandemia, nas atividades solidárias, né? E foram muitas as atividades, então nós temos que agradecer a vocês, a espiritualidade maior, que sempre nos auxiliou, nos intuiu para que pudéssemos fazer o melhor. Obrigada de coração a todos vocês. Essa noite, com muita alegria, vamos escutar, vamos ouvir o palestrante, né, já amigo da casa há muitos anos, Eduardo Guimarães, de Niterói, que trabalhará o tema O que nos faz humanos. Então, agora faremos a nossa prece e um pouco emocionada, né, de esse encerramento, né, mas continuarei aqui na casa, ajudando no que for preciso. Então, muito obrigada. Vamos fazer a nossa prece. Deus Pai, de infinita bondade e luz, Jesus, querido Mestre, obrigada por tudo. Obrigada pela oportunidade do trabalho, Senhor. Obrigada por fazer parte dessa casa maravilhosa que sempre me acolheu. Obrigada aos companheiros que foram colocados neste grupo. E a tantos que aos poucos foram entrando, foram participando da atividade dessa casa. Fica, Senhor, conosco, amparando-nos, intuindo e protegendo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, meus companheiros de Cachoeira Paulista e irmãos de outras localidades que estejam nos ouvindo nesse dia, aqui estou me utilizando desse meio eletrônico para poder, de alguma maneira, estabelecer um contato com vocês. Estamos aqui nesse segundo ano que termina, ainda diante de incertezas desta virose, dessa pandemia, que tem gerado tantas inseguranças ainda. Parece mentira que o homem, ainda um dia desse, vi um magnata americano propondo e já fazendo viagens fora da Terra, né, envolvendo um tour intergaláctico. E estamos nós, ao mesmo tempo, diante de uma virose que tem gerado tantas incertezas, tantas intranquilidades entre nós. Estamos aí em dias em que a gente não sabe se saímos à rua com máscara ou sem máscara, se ao encontrar alguém nós já podemos abraçar, podemos apertar a mão, o que era mais comum, ou manter a prática de só tocar os cotovelos, né? Estamos aí nas festas de final de ano e não sabemos se chamamos determinada pessoa, determinado grupo, se vamos fazer a reunião que sempre fazíamos, porque estamos vivendo uma situação muito diferente, totalmente anômala, aqui, pelo menos nós da última geração, ou das últimas gerações, estávamos acostumados. E aqui, meus amigos, nessa conversa final, nesse finalzinho de 2021,
Eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um tema que eu suponho muito pertinente, muito interessante para os dias de hoje. Ele me ocorreu a partir do noticiário envolvendo a saída das tropas americanas do Afeganistão. Sabemos que desde que houve aquela explosão de aviões derrubando as Torres Gêmeas em Nova York, os Estados Unidos, durante 20 anos, estabeleceu força militar, base militar no Afeganistão. E a questão de alguns poucos meses deu-se, após 20 anos, a saída dos soldados, a força militar dos Estados Unidos desse país longínquo. E enquanto eu vi o noticiário, eu vi uma cena que me fez refletir bastante. Era uma situação em que eu via uma senhora, isso o cinegrafista mostrava, uma senhora até relativamente corpulenta, vestindo um vestido um pouco estampado e nos ombros um xale azul. E ela estava arqueada, meio que ajoelhada ao chão, e no seu colo pendendo a cabeça do filho morto por um estilhaço de bomba. E eu pude ver que ela não só chorava, o seu corpo todo tremia, abalada, destroçada, chorando copiosamente a morte do filho que estava ali no seu colo. E quando eu vi essa cena, a reflexão que me veio, e vocês dirão que é até, diríamos, um pouco tola, mas é como se eu tivesse percebido aquilo de uma maneira total, global. Eu olhei para aquela senhora chorando, aquela mãe afegã chorando, e disse: meu Deus, as mães afegãs também choram, também sofrem quando um filho morre, quando veem o filho morto. Então, o choro, o sofrimento que nós vemos no nosso país ou nos países mais próximos de nós, da nossa cultura, as mães de uma outra cultura, de uma outra religião, de outra língua, de outra comida, afastada de nós, noutra latitude, também chora e sofre a morte do filho. E essa cena do Afeganistão, ela me fez recuar a 2003, quando se deu de novo, é um país muito belicoso, os Estados Unidos, se deu a invasão de novo dos Estados Unidos, agora no Iraque. E a cena que me veio, que eu conectei, era um abrigo antibomba, em que uns meninos aí com seus 6, 8, 10 anos, eles iam como que se amontoando naquele abrigo, e o flash, eu me lembro, é um flash do cinegrafista muito claro, muito forte, e de modo que a gente conseguia enxergar os olhos, o rosto dos meninos. Eles entravam naquele abrigo, que era apertado para tanta criança, mas trazendo os olhos amedrontados, apavorados, porque já ouviam sons de bomba, barulho de bombas estourando próximo. E quando eu vi aquilo, aquela cena, me veio uma reflexão parecida como a de agora no Afeganistão. Eu vi aqueles garotos com os olhos abertos, estatelados, apavorados, e, meu Deus, as crianças iraquianas, as crianças de Bagdá,
também tem medo. E esses exemplos, meus amigos, me fizeram refletir a respeito do sofrimento humano que independe de cultura, de credo, de geografia, de comida, de sociedade, de leis regulamentares, leis sociais. Existe essa coisa que nós chamamos de dor humana, que é percebível, que é sentida, que é experimentada por todas as pessoas desse planeta. E a prova mais contundente é de que acontece um mecanismo fisiológico em países do hemisfério norte ou do sul, do leste a oeste do mundo. Acontece um mecanismo espontâneo, automático, em que se cria automaticamente líquido nos olhos, a que damos ao nome de lágrimas. E essa coisa se forma nos olhos, tanto de emoção forte, quanto de dores intensas. E isso, de novo, por todos os quadrantes do mundo. De modo que podemos imaginar que existem padecimentos que são mais gerais do que nós poderíamos pensar. Ninguém gosta, por exemplo, de apanhar, de sofrer, de ser segregado. Uma das coisas mais tristes é a pessoa viver bloqueada, cerceada, segregada no seu mundo, seja essa segregação de qualquer natureza, segregação racial, segregação social. Não é só falo da pessoa que está na prisão, na cela, no presídio. Qualquer limitação, qualquer impedimento da pessoa, dela não poder ir aonde ela quer ir, lhe traz constrangimento, sofrimento. Ninguém gosta de viver amarrado. Quando nós vemos essas cenas da televisão, e no nosso Brasil, quase que rotineiramente, de pessoas saindo algemadas, claro que aqui não estamos avaliando se deve ou não deve, mas o que está por detrás daquela cena, o forte da cena, é o fato de as pessoas estarem com as mãos presas, porque as mãos presas, elas estabelecem o limite em que a pessoa nada pode fazer, porque tem as suas mãos atadas. Então, ninguém gosta de um interlocutor com alguém, a pessoa altivamente, petulosamente, dizer para nós: cala a boca, cala a tua boca. Então, não gostamos que façam isso conosco, não gostamos de ser segregados, choramos a morte dos entes amados, temos medo, não gostamos que alguém nos fira, nos bata, nos mate. Então, vejam que existem dores mundiais, sofrimentos que se alastram na sociedade, independente de onde aquela pessoa viva, faz parte da natureza humana. E se assim é, se o sofrimento é algo comum ao ser humano, de novo, independente desses referenciais de sociedade, devem existir também referenciais humanos
de civilidade que também sejam universais, assim como as dores. Não podemos imaginar um Deus, Pai, só nesse planeta, de mais de 7 bilhões de pessoas, que se encontram separadas, divididas, fracionadas por diversas religiões e culturas, que Deus tenha criado um único método, um único caminho para que o homem pudesse conhecer as suas leis. Existiria, então, a pergunta: existiria, então, algum princípio ético? Existiria algum fundamento de civilidade que pudesse independer da crença, da religião, fosse ela qual fosse, que a pessoa deixa daquele credo pudesse, uma vez buscando esse valor, esse princípio ético, pudesse fazer o mundo melhor? Ou Deus vai esperar que todo o planeta seja cristão para esse mundo melhorar? Lembremos-nos de que os espíritos respondem ao codificador que a lei de Deus está na consciência do homem. Ora, se a lei de Deus está na consciência, ela pode ser acessada por esta ou por aquela religião, por este ou por aquele credo. Vou mais longe. Deus deve ser muito grande para poder desprezar e desconsiderar que há uma quantidade enorme de gente que não professa uma religião, que não possui um credo particular. E certamente quem está me ouvindo conhece pelo menos uma pessoa que nós vamos dizer assim, ela não é muito ligada em religião, não. Mas essa pessoa tem uma postura ética, moral, civilizatória, que nos faz crer que se boa parte, ainda que não religiosos, seguissem o exemplo dessa pessoa que nós conhecemos, o mundo também estaria bem melhor. Então, aqui já não estou falando dessa ou daquela religião. Eu estou admitindo que, será que existe algum princípio moralizador que sequer precise da fé? Uma norma, um princípio, uma diretriz ética, moral, que possa se constituir de base para o homem que tem fé e para o homem que não tem fé? Nós encontramos na questão, se não me falha a memória, 753 do Livro dos Espíritos, dizendo que o senso moral está em a natureza. Ele não é aprendido, ele não é ensinado, ele está na vida. Ora, se assim é, nós podemos supor que deva existir um princípio que seja comum ao ser humano, sendo ele desta ou daquela religião, ou tendo ele ou não religião. Que princípio seria esse? Que elemento norteador da nossa postura poderia nos dar uma ideia da nossa conduta melhor, da nossa postura ética? Que elemento seria esse? Alguém disse um dia
não fazer ao outro o que não gostaria que fosse feito a você. Ora, esse mestre, esse homem, estabeleceu como princípio ético o outro. E é exatamente a partir da existência do outro que nasce a ética, meus amigos. Nós não construímos conceitos éticos isoladamente, daí sermos homens criados, criaturas criadas para vivermos em sociedade. É exatamente no contato com o outro que estabelecemos o limite e compreendemos que talvez, é muito certo, é muito provável, que aquilo que me faz sofrer possa também doer no outro. Então, o princípio que nos norteia é a existência de outro no mundo, que nos dá a ideia de que como podemos viver ética e moralmente. E aqui eu vou dizer que não precisaríamos nem amar ao próximo para termos um mundo melhor. Bastaria, talvez, o básico, e que ao mesmo tempo é muito difícil, aprovar a história humana. Bastaria, meus amigos, que nós fôssemos capazes de respeitar o corpo do outro. Vejam que chega a ser rudimentar, mas respeitar a integridade física da outra pessoa diminuiria significativamente os dramas e dores deste mundo. Se nós respeitássemos o corpo do outro, não haveria matança. Portanto, não haveria guerra, não haveria discriminação, não teria vidas cruzadas, não teria havido ou não aconteceria mais os casos de agressão dentro do lar, principalmente de mulheres. E é triste porque ela não sofre, ela não é espancada, agredida por um desconhecido na tentativa de assaltá-la. É com quem ela vive junto, com quem ela dorme, que de uma hora para outra vai além do limite do corpo do outro e agride fisicamente. Alguns dirão que, às vezes, uma palavra dói mais do que um tapa. Mas, regra geral, se fôssemos capazes de respeitar o corpo do outro, já teríamos um mundo muito significativamente melhor. Lembremos de uma cena de trânsito. Vamos que dois sujeitos se estranham porque um fechou o outro e os dois saem do carro, cada um com mais raiva, e trocam agressões verbais, xingamentos, impropérios. Cada um fala e ameaça mais do que o outro. Os dois estão espumando de raiva. Mas enquanto o corpo de cada um for respeitado, enquanto não aparecer, não surgir no contexto o primeiro tapa, os dois têm todas as chances de cada um entrar no seu carro, tremendo de raiva. Mas daqui a pouco outras coisas entram em jogo na vida e tudo passa. E eles permanecem. As consequências seriam outras
se partissem para agressão física, para o primeiro tapa. Então, vejam que já não estamos falando de amar ao próximo, estamos falando de empatia, respeito, solidariedade, justiça, respeito pela dignidade do outro. Quando o codificador pergunta aos espíritos, na questão 880, qual é o princípio natural, básico, primeiro princípio natural do homem? Qual é? As entidades respondem sucintamente: viver. Então, meus amigos, existem princípios universais que, uma vez defendidos, exercitados, vividos, vivenciados, diminuiria significativamente os sofrimentos do mundo. Não existiriam tantas barbaridades como nós vemos nos dias e na história do homem, de um modo geral. E aí, nessa busca, enquanto eu via aquela mãe afegã chorando, aquelas crianças, me lembrei das crianças atemorizadas no Iraque, e fiquei imaginando que, portanto, a consciência traz a lei de Deus. Eu fiquei imaginando se existiria uma mensagem que conhecêssemos, que fosse suficientemente ampla, de modo a ser ouvida por todas as pessoas, independente, de novo, delas serem religiosas ou não. E aí, eu me lembrei de Jesus em Mateus 25, 31 a 46. Capítulo 25, versículos 31 a 46. Em que Jesus diz que, chegado o reino dos céus, de um lado ficarão os bodes, do outro lado as ovelhas. As ovelhas serão aqueles que terão visitado no hospital, no cárcere, lhe dado comida quando ele tinha fome, água quando ele teve sede. E quando os discípulos perguntam, mas, Senhor, quando é que estavas preso e fomos te ver? Quando estavas no cárcere, fomos te visitar com fome e te demos de comer, e água quando estavas com sede. E Jesus dirá, toda vez que fizeste isso a um dos meus irmãos menores, era a mim mesmo que faria. Essa é a mensagem que eu diria suprassumo da caridade. Mas se a gente olhar bem, Jesus parte da ideia do reino dos céus. Então, essa mensagem ela serve para todos nós que aspiramos uma vida melhor, um outro mundo, que admitimos uma realidade extrafísica, um mundo que está por vir. Isso não criaria ressonância a ouvidos não religiosos. Aí me lembrei da página magnífica, exuberante, que é a página O Homem de Bem, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec enumera ali uma série de indicadores do homem de bem. Um homem de bem é bom, um homem de bem é justo, um homem de bem é humilde. E a linha, e o que me impressiona nessa página, é o fato de que ali, podemos dizer, não constar nenhum postulado lidimamente, exclusivamente espírita. Não há reencarnação, não há mediunidade, não há pluralidade dos mundos.
a página O Homem de Bem, ela é tão descompromissada, ela é tão universal, ela é tão generalizada, que quase que ela poderia ser ouvida por todas as criaturas. E o interessante dela é que depois dela vem a página O Verdadeiro Espírita, né? Primeiro o Homem de Bem, depois o Espírita Verdadeiro. E que ela começa, o Espírita Verdadeiro, que vem depois da página O Homem de Bem, diz: o verdadeiro espírita é aquele que cumpre tudo que está acima. Então, o verdadeiro espírita só pode ser verdadeiro espírita quando se é de verdade um homem de bem. Mas é interessante que essa página, de novo, por mais universal que seja, em dado momento, Kardec diz assim: o homem de bem crê em Deus. E aí eu me lembrei de uma quantidade, e eu digo cada vez maior, de pessoas que não têm necessidade de Deus em suas vidas. De novo, são aquelas pessoas que não são ligadas em religião, e algumas até são agnósticas, quer dizer, não conhecem, não querem saber, não têm prova, não sustentam, não garantem, não temam que Deus existe ou que Deus não existe. Ora, a página do homem de bem define um homem de bem, um dos preceitos, embora não tenha outros da doutrina, diz que um homem de bem é o homem que crê em Deus. E assim eu fui meditando, refletindo, quando me deparei com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, exatamente o capítulo em que Paulo fala dos dons do Espírito, né? O dom de profetizar, o dom de falar em línguas, o dom de falar inspiradamente. O capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, Paulo também vai fazer uma analogia do corpo humano, dizendo que nós, humanos, irmãos de Cristo, nós somos como que membros do Cristo, e que Cristo é a cabeça. Essa imagem foi criada ou foi desenvolvida, foi aproveitada pela Igreja Católica para dizer que a Igreja, como Cristo, é a cabeça e que a sociedade é o corpo, ou os membros. Daí a ideia de Igreja Católica, católicos universal, que ela é a cabeça e todos os outros membros todas as pessoas são membros desse corpo. Imaginem que eles se aproveitam de uma mensagem de Paulo nessa imagem para desenvolver essa ideia. Mas no último versículo do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz, terminando o capítulo 12, diz assim: aliás, eu passo a indicar-vos o melhor caminho. Buscai os dons do Espírito, os dons altos do Espírito. E, aliás, diz ele, eu passo a indicar-vos um caminho. E é quando ele, então, começa, já o capítulo 13 de 1 aos Coríntios, dizendo-nos assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, e tenha a fé tamanha para transportar montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Eu posso dar os meus bens, todos os meus bens para ser distribuídos com os pobres.
e oferecer o meu próprio corpo em sacrifício. Mas se eu não tiver amor, disso tudo, nada me aproveitará. Porque o amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, nem se ensoberbece. O amor não age inconvenientemente. Não cuida dos seus interesses. Não se exaspera. Não folga com injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas depois que me fiz grande, fiz desaparecer as coisas de menino. Porque as ciências passarão. As profecias cessarão. Por isso, permanecem as três: a fé, a esperança e o amor. Mas entre as três, o amor é o mais importante, porque o amor não falha nunca. E assim, meus amigos, eu consegui enxergar nessa belíssima carta, desse 13º capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma grande mensagem universalizante que congrega todos os homens de boa vontade, todos aqueles que apostam na criatura humana, que respeitam o outro, na possibilidade de entender, amar o outro, seja ele quem seja, como seja, onde esteja. E assim eu finalizo essa minha apresentação para os companheiros, desejando imensamente que cada vez menos possamos ver o outro como grupo, como facção, como o outro lado. Nós temos de ver o outro na sua individualidade, na sua dimensão de ser humano, porque quando nós vemos o outro imerso na multidão, no grupo, às vezes acontece de ficar um contra o outro. Que possamos ter dias de mais paz, de mais compreensão, de mais luz. Que esta virose que se estabeleceu entre nós possa deixar a mensagem para todos nós, homens do planeta, de qualquer lugar, de qualquer região, de qualquer cultura, de qualquer credo, que devemos, no mínimo, ao outro, o respeito por sua integridade física. Se assim fizermos, o mundo já será infinitamente melhor. Meus amigos, que Deus abençoe, rogando ao mesmo Pai que logo, logo nos permita estarmos juntos, sempre como sempre estivemos. Que Deus abençoe. Assim, queridos amigos, queridas amigas, estimados irmãos, estimadas irmãs de Ideal Espírita, nós agradecemos ao companheiro Eduardo Guimarães, de Niterói, companheiro este de tanto tempo de amizade, que tantas vezes esteve presencialmente em nossa casa, na União Espírita Cachoeirense, trazendo sua palavra confortadora e esclarecedora acerca da doutrina espírita. E encerramos o nosso 73º mês do Natal, 73 anos de amor e fraternidade. Queremos cumprimentar e agradecer a nossa companheira Rosane, que encerra também neste ano
2 mandatos de sua gestão como presidente da nossa casa e todos os diretores que acompanharam neste tempo. E queremos desejar sucesso, êxito, boas realizações à companheira Débora, que assumirá a partir de 1º de janeiro de 2022 a presidência da União Espírita Cachoeirense. E todos os diretores que estarão junto com ela nessa missão, nessa tarefa de amor e de fraternidade. Que todos possamos estar envolvidos num clima de muita paz, de muita luz, rogando para que 2022 seja um ano de mudança, de renovação, de transformação moral, e que possamos dar a nossa parte, a nossa contribuição para a construção deste mundo de regeneração, a implantação do reino de Deus entre as criaturas humanas na Terra. A nossa gratidão a todos. Feliz Ano Novo. Feliz 2022.